Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé para ler a palavra de Deus, que é a analogia da campanha de aliança na visão de Deus, comparando-se a aliança de Davi com Jontas, que tem um fundamento na igreja gloriosa. Então vamos agora ler as escrituras sagradas, que é a campanha da analogia de Davi com Jonatas. Então vamos ler hoje 1 Samuel 23, onde vai ser feita a leitura no capítulo 14, ou melhor, no verso 14. 1 Samuel 23, 14. Vamos ler agora quando Saul persegue Davi no deserto de Zif. Vamos então ler. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif. E o rei Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou na sua mão. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, Davi esteve no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi ao bosque, e confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo. E segundo o que também Saul meu pai bem sabe a teu respeito, ou da visão que Deus tem te dado. E ambos fizeram então aliança perante o Senhor Deus, e Davi ficou naquele bosque, e Jontas voltou para sua casa. Agora podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, então esta ministração é uma sequência da aliança de Jontas com Davi, porque ela aponta para a aliança de Jesus com a igreja. Então tem a aliança de Cristo com Deus para nos salvar, e a aliança de Jesus com o seu povo para ele fazer a vontade dele, ou a visão dele. E de forma analógica ou comparativa, para Davi tornar rei, Jontas aliançou com ele e fez com que Davi virasse rei, mesmo que Deus ordenou a Davi tornar rei, mas precisou de uma aliança, de alguém o defender, o proteger e o ajudar. Então por isso que quando a igreja se aliancia na visão de Deus, a visão de Jesus vai cumprir, e teremos regalia, porque a igreja gloriosa não vai cumprir só em um, mas quando as pessoas vão se aliançando na visão de Deus, Deus vai operar. E quem aliancia na visão de Deus é igual Davi com Jontas. Ele passa a ser filho, come o pão na mesa do rei e tem a proteção da família real. Então para nós hoje é esse princípio de proteção, de vitória, de defesa, de comer pão na mesa do rei, que é regalias e bênçãos eternas. Isso para quem vai se aliançando com Deus. Senão vai perecer, ou seja, vai limitar a operação de Deus. Pode ser um salvo, mas não tem como Deus ir adiante para fazer um avivamento, porque é necessário a renúncia, a disposição, a entrega para Deus fazer esta obra. Veja então que Davi, ele tem aliança com Jontas, mas chega em certo momento que Davi tem que ir para o deserto. Fica escondido nos bosques, nas montanhas, no local de areia, charco de lodo. Então Davi fica muito tempo, no tempo frio, no tempo de calor, escondido e longe, e ficou muito tempo no deserto. Mas veja que Jontas tinha a liberdade de andar por Israel e levava uma palavra de conforto para ele. Mas Davi ficou numa situação que nada tinha mais, ficou no deserto. Então o que aponta isso hoje para a igreja? Então há momentos que Deus vai fazer com que nada venha ocorrer na nossa vida. Não vem bênção, nada melhora, fica como num deserto. Mas isto é salutar, é bom? Isto leva o cristão a ficar desesperado? Por que Deus levou Davi para o deserto? Então veja bem que muitas vezes a pessoa acha que quando as bênçãos param, ou não está melhorando nada, é algo ruim. Não é. Quando a pessoa é levada para um deserto, é porque Deus está o protegendo. Deus está evitando um mal pior.
Porque se Davi, por exemplo, tivesse virado rei antes, se ele tivesse já os seus filhos, as suas esposas, o que ia ocorrer? O rei Saul ia pegar os meninos, ia matá-los, ia pegar as mulheres e ia trucidá-las. Se ele tivesse bens, ele ia raptar tudo e destruir. Então aí o coração de Davi ia ficar triste, porque o rei Saul pegaria aquilo que Davi tinha de valor. Por isso que muitas vezes a pessoa nada tem e Deus nem permite, para evitar mal pior. Aí a pessoa fica chorando, mas não está melhorando, não tenho casamento, não tenho dinheiro, o emprego não vem, eu estou buscando a Deus, não melhorou. Mas muitas vezes é melhor o deserto. Por quê? Para evitar mal pior. Mas é no deserto também que Deus vai nos harmonizar com o tempo dele. Então Davi entendia, se eu estou no deserto, porque não é o tempo ainda de eu virar rei, então eu vou aguardar em Deus, vou louvar. Mas já que Jontas estava em aliança com Davi, Jontas chegava lá onde Davi estava, porque ele tinha legalidade de andar por Israel, ele falava, Davi, mesmo que eu sou filho de Saul, o rei, legítimo herdeiro, mas tu é que vai ser rei de Israel, tu que é que vai ser abençoado, Deus te abençoou para sempre, tu que vai ser honrado. Então aquelas palavras acalentavam Davi. Por isso que é necessário aliançar na visão de Deus, porque vai chegar o momento que você terá que estar no deserto aprovado, mas Deus vai te falar que está chegando o tempo da bênção, que nada vai te derrotar, que em breve você vai comer pão na mesa do rei. Mas tem cristão que não quer o deserto nunca, ele só quer que resolva rápido. Mas a bênção fora do tempo, ela vira maldição. Se Davi tivesse matado o rei Saul antes do tempo da morte dele, Davi seria rei, mas sanguinário. Seria uma bênção que viraria maldição. Bênção fora da hora é maldição. Então o deserto serve para isso, para evitar mal pior. Por isso que você tem que tomar cuidado na vida sentimental, amorosa. Não fique precipitado em noivar, em casar, em viajar, em montar empresa, em querer estar em ápice no ministério. Tente sempre harmonizar no tempo de Deus. Tudo que está fora do tempo de Deus vai dar problema, briga, confusão. É igual a engrenagem. Uma engrenagem fora da outra quebra os dentes tudo, engripa todo o mecanismo. Mas quando a pessoa está no deserto, Deus está evitando o mal pior. Meu filho, espere seu noivado, espere para viajar, espere para comprar um apartamento, espere para o cargo no ministério, não precipite. Bênção fora da hora é maldição. O deserto serve para isso. Mas quando a pessoa está aliançado, que ele é quebrantado, porque se não tivesse aquela aliança conjunta com Davi, Davi poderia ficar desesperado ali, e eu estou aqui aguardando, e Deus me falou que eu viraria rei, e me deu a visão, mas nada está ocorrendo, é pior, Saul quer me matar, e aquele desaperto. Mas Jontas chegava e falava, Davi, fique paciente, a mão de Deus está contigo, em breve, o meu pai já sabe o que Deus já te deu, ele que está querendo te matar, te perseguir com um exército, mas ele não vai te encontrar nunca, Deus é contigo. Então Davi ficava no deserto, sem nada, não tinha onde morar, não dormia, não tinha roupa adequada, tinha dinheiro, tinha nada, estava no deserto. Mas é no deserto que Deus nos poupa de muitos dissabor. É nesse período que Deus vai nos harmonizando, porque a visão de Deus tem que estar em sintonia com o relógio de Deus. Assim, para você entender, aqueles relógios antigos tinham engrenagem, as engrenagens tudo trabalhando certinho para a hora ficar certinha. Então a nossa engrenagem tem que entrar com a engrenagem de Deus, ou seja, em sintonia, o tempo de Deus no nosso tempo, nada fora do tempo de Deus. Então Davi teve que esperar. Não foi Saul que largou o reinado, não foi Davi que o matou, foi o próprio Deus que retirou a vida dele. E assim, no período em que Saul morreu, ele causou até um suicídio, ou seja, ele se autodepreciou. Então não precisou nem ninguém tocar em Saul, ele mesmo deu fim na sua vida. Então não houve acusação por parte de ninguém.
E Davi foi honrado como rei no tempo de Deus. É aí então que ele prosperou, aí que veio as bênçãos e a visão de Deus se cumpriu. O que mais atrapalha as pessoas é não sintonizar no relógio de Deus, na vida amorosa, familiar, casamento precipitado, precipitação ministerial, precipitação em ir para outra cidade, em montar empresa, em ouvir qualquer proposta. Aí quando a pessoa quebra a cabeça, aí para ele voltar, para ele se harmonizar, ele fica envergonhado, abatido, assim, decepcionado, e muitos nem se levantam mais, porque a pessoa fica um tanto derrotada, pensou que só porque pediu para Deus abençoar, Deus é obrigado a abençoar. Deus não tem compromisso com ninguém, ele tem compromisso com a palavra dele. Então o deserto faz parte da visão gloriosa, e o deserto é para nos harmonizar com o relógio de Deus, e o deserto é para evitar mal pior na nossa vida. Você pode notar, quanto mais coisa você tem, e se você não tiver protegido, o inimigo vai atacar nas áreas mais melindrosas, que estão mais desprotegidas. Aí, hora que vem o ataque, corre lá, corre ali, corre acolá, e perde tudo. Aí depois não tem tempo para orar, para buscar, fica aquele prejuízo. É igual tampar buraco para todo lado e não sabe aonde correr mais. Mas quando você só tem uma situação, só a sua alma, não há como o inimigo atacar em outras áreas, não tem. E o inimigo vai te achar. Por quê? Porque se você está protegido por Deus, Deus vai te proteger. Agora, se tiver várias áreas abertas, tem coisas que Deus não tem compromisso, porque é você que criou, Deus não tem compromisso. Aí vem um ataque, aí vem um desgosto. Por isso que Davi ficou muito tempo no deserto. Saul procurava e não achava. Você pode notar, toda pessoa que sai do propósito de Deus e quer pensar que é uma bênção e vai tornar maldição. Aí quando a pessoa entra numa maldição financeira, de emprego, ou de vida amorosa, acaba fracassando. E o deserto é um momento talvez mais importante para um cristão. Até Jesus foi para o deserto, não ficou lá 40 dias, 40 noites, tentado pelo diabo. Então veja, Jesus estava lá no deserto. Jesus não tinha propriedade, Jesus não tinha nem dinheiro, Jesus não tinha nada lá, não tinha nada o que temer. O diabo tentou, mas Jesus não tinha nada. O diabo tentou para ele usar o poder de Deus, mas ele foi temente a Deus, e o diabo deixou, não está escrito lá, e os anjos de Deus vieram e o serviram. Davi a mesma coisa, a igreja gloriosa, ela tem que estar atenta. Quando você vê que não está tendo bênção, não é Deus que não quer abençoar, não é a igreja que está ficando ruim, ou o ministério perdeu a unção, ou que Deus não quer operar. Deus está poupando para evitar mal pior. Mas tem pessoa que fala, estou numa luta muito grande, eu acho que Deus está me provando. Mas veja bem, a pessoa que está no deserto, ele está orando, ele está fiel e está dedicado. Agora, quando a pessoa fala que está sendo provado, mas ele está de papo ocioso, dormindo até de tarde, fazendo de tudo que o mundo quer. Esse dia mesmo eu fui visitar uma pessoa que está problemático, ou que está desempregado, sofrendo, e fui lá visitar, bati lá, aí um vizinho que viu eu batendo, falou, cadê a pessoa aqui que eu vim fazer uma visita? Você é o pastor da igreja, te conheço também pela rádio, mas não está aí não. Ele foi passear, foi fazer a sua caminhada aí, passear, e volta tarde, está andando aí, passeando, divertindo, bronzeando aí no sol. Eu pensei, mas se está sofrendo, se está passando luta, se está falando que está precisando da oração da igreja, poderia pelo menos estar na casa, orando, ou jejuando, ou o joelho no chão, ou pedir misericórdia, mas está acomodado. Isso para mim é acomodação, isso não é mais prova. A pessoa está acomodado e confunde acomodação com prova. Você acha que Davi estava lá no deserto bronzeando? Ou estava lá caminhando, passeando, divertindo, pulando, gritando, nadando, como diversão? Não. Ele estava ali orando, esperando em Deus, adorando ao Pai, usando de misericórdia, esperando em Deus, confiando, fiel, mesmo na luta, aguardando o tempo de Deus. Aí a prova passou, e Jonatas foi lá e falou com ele. Então Davi se alegrou, mesmo no deserto veio a palavra, Davi, tu vai virar rei, não é eu mais, eu já abdiquei,
Meu pai sabe que Deus já te visitou, ele que está retendo, mas em breve tu virá rei, espere com alegria. Então era a palavra que Davi tinha. Então foi harmonizando o relógio de Deus com o de Davi, e quando chegou o tempo ele virou rei. Por isso que a aliança de Davi e Jontas, ela foi importantíssima, porque o próprio herdeiro que abdicou foi falar com Davi, foi aconselhá-lo. A mesma coisa hoje, você está num deserto, nada está melhorando, então Deus está te poupando do pior, Deus está te poupando para não tomar posição errada. Bênção fora da hora vira maldição, é briga, contenda, fracasso, perda ministerial, retorno e fica degradado, cabisbaixo e derrotado. Mas na hora certa, tudo dá certo, e aí Deus vai operar. Então essa aliança, ela aponta para a igreja. Então na igreja gloriosa, temos que aprender o tempo de Deus, harmonizar no tempo de Deus, saber o que é o deserto, não precipitar. Como que tem certeza que o tempo é de Deus? É quando tudo vem na sua mão, você não tem que fazer nada. Quando você fica batalhando, brigando e lutando e desesperado, aí não é o tempo de Deus. Por isso que quando dão chance de Davi matar Saul, ele fala, não tocarei no ungido de Deus. Ele corta a veste dele, fica com o coração pesado. Precisou Davi matar Saul? Não. Precisou ele impor violência, brigar, manter a sua posição? Ah, Deus falou comigo, eu que sou o rei. Não. Saul morreu, Jontas não era mais herdeiro, o próprio povo aclamou Davi, não precisou violência e nada, vem na mão dele. É o tempo de Deus. Quando vem na nossa mão é o tempo de Deus. Assim a igreja, nas questões ministerial, nas questões das portas se abrir, nas questões em todas as áreas. Então entenda isso, para não viver amaldiçoado, para ter o melhor de Deus. A aliança de Davi com Jontas, ela aponta para a igreja gloriosa. Então vamos orar agora para a unção vir em nós, que o nosso coração fique harmonizado com o coração de Deus, para não ter maldição, bênção na hora certa e conquistar o que Deus nos deu na hora certa. Então essa é mais uma etapa. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do nosso Salvador Jesus. Então vamos orar, fique de pé. Senhor meu Deus e Pai, estamos prosseguindo a esta campanha, harmonizando com o relógio de Deus. O deserto é para evitar mal pior na nossa vida. O deserto serve para harmonizar o nosso relógio com o relógio de Deus. E não querer precipitar na bênção, mesmo que é nosso direito. Davi tinha direito de ser rei, mas não precipitou, esperou. Porque se ele virasse rei na hora errada, viraria maldição. Pai, a igreja gloriosa, ela tem que estar harmonizada em tudo, na área amorosa, familiar, financeira, sentimental, ministerial, para o plano de Deus cumprir, para sermos honrados. Ó Deus amado, que a igreja torne realmente santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Pai amado, que teu Espírito nos ajude a harmonizar no relógio de Deus. Bênção fora da hora vira maldição, atrito, decepção. Davi fora do tempo de Deus, se tornasse rei, seria um rei sanguinário e pagaria o preço por isso, um reinado amaldiçoado. Ó Deus amado, que a igreja venha estar atenta ao coração de Deus. O deserto é o melhor tempo para nós, porque evita mal pior, e evita sofrermos, e evita, ó Pai, ficarmos fora do tempo de Deus. Nos ajuda a viver a Tua palavra. Vida abundante a todos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.